Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai entender algumas mudanças que vieram do .NET 5 para o .NET 6 e para o .NET 7. Vou mostrar Implicit Using, vou mostrar um pouco sobre a questão dos nulos aí para vocês, né? Vou mostrar como funciona a questão dos nulos, né? O que mudou isso, que era do .NET 5, né, para o .NET 6 e .NET 7. Vocês sabem que o C# é uma linguagem que tem 20 anos e eu sempre comento que o .NET tem uma ótima retrocompatibilidade. Então, todo o código escrito no 5 ainda funciona perfeitamente no .NET 7, sim, 2 versões depois aí. E eu vou te mostrar tudo nesse vídeo aqui. Eu sou o André Baltieri, o Balta, 10 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Agora, bora lá dar uma conferida nessas mudanças aí. Pessoal, antes de começar, só queria chamar vocês para participar do nosso Discord. Tem uma galera sensacional lá, eu tô todo dia por lá. É bem legal, sempre batendo um papo com vocês, tá? Às vezes rola alguns eventos, algumas coisas que são exclusivos lá. Então não deixe de participar da nossa comunidade. Não deixe de seguir o Balta no Instagram, tem conteúdo que a gente posta também que é exclusivo lá e é muito legal. E também de seguir a nossa página no LinkedIn, principalmente vagas e coisas relacionadas mais ao âmbito profissional, assim, né, de carreira. A gente está concentrando tudo no LinkedIn, então vale muito a pena estar sempre por perto. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no Balta, incluindo as próximas Masterclass, eventos e tudo mais, tem um link aqui na descrição para você se cadastrar no nosso newsletter e receber aí todas as nossas novidades, tá bem? Movendo aqui para o nosso desktop, tá? Eu tenho aqui um console application, uma aplicação console aqui, vazia, tá? E eu tenho aqui, ó, deixa eu dar um .NET list-sdks para listar todas as SDKs que eu tenho do .NET, tá? Então, eu tenho todas essas SDKs instaladas nessa máquina aqui, que é a máquina de cursos do Balta. O que acontece? Primeiro ponto é que a gente pode instalar várias versões do .NET na mesma máquina, então uma não substitui a outra, tá? É diferente de algumas outras SDKs aí que tem no mercado para desenvolvimento, que você tem você trabalha sempre na última versão, ou sempre na última versão que você instalou. No .NET não, a gente sempre tem todas as versões instaladas, então eu estou com a 5, 6, 7, né, e assim por diante aqui. Inclusive, você pode instalar, por exemplo, a 5 depois de ter instalado a 7, tá? Não tem problema nenhum, não tem uma ordem correta para instalar. Entretanto, o que vale para a criação dos projetos sempre é a última versão. Então, se eu vier aqui no meu console e der um .NET New Console para criar uma nova aplicação console, -o teste, tá? Ele vai criar essa aplicação aqui usando a última versão instalada aqui, ó, versão 7.0.100, tá bom? Se eu der um ls aqui, ó, eu tenho essa pasta teste que ele criou. Se eu acessar essa pasta teste aqui e abrir ela com o Visual Studio Code, vou trazer aqui na tela para vocês darem uma olhada, tá? A gente pode notar que dentro do CS Proj da nossa aplicação, tá, que ele colocou o target aqui para o .NET 7. Então, ele está usando o .NET 7 nessa aplicação aqui, tá bom? Perfeito? Se eu quiser criar uma aplicação utilizando o .NET 6, por exemplo, eu posso usar um .NET New Console -o, né, para dar um nome para essa aplicação aqui. Vou colocar aqui .NET 6, tá? E eu posso usar uma flag chamada de -f para especificar o framework aqui. Então, eu posso colocar aqui, ó, -f net 6.0, tá? Então, ó, fiz isso daqui, ó, net 6.0. Então, criei uma aplicação com .NET 6.0 aqui agora. Se eu criei ela dentro do teste, mas não tem problema onde criar, tá? Se eu acessar essa aplicação e abrir ela com o Visual Studio Code, a gente novamente consegue analisar aqui, ó, o CS Proj dela e tá aqui, ó, net 6.0. Então, essa aqui a ideia é a mesma. Se eu vier aqui, né, cd ... e criar uma nova aplicação aqui com .NET New Console -o net 5, tá? E -f net 5.0, eu vou criar uma aplicação utilizando o .NET 5.0, tá? Então, net 5 code ponto, vou abrir ela aqui com o Visual Studio Code. Quando a gente olha aqui, ó, ela está no .NET 5, tá bom? Então, essa é a ideia por trás aqui do .NET New, né? A gente pode criar em várias versões do framework, você não fica travado na última. Se você não informar nenhuma versão, ele sempre vai criar na última versão. Se você quiser começar a aprender C#, você vai lá no nosso curso de Fundamentos e ele tá com .NET 5, tá no C# 9, se não me engano.
e a atual é a 11, né? 9, 10, 11. Se você quiser começar a aprender pelo .NET 5, não tem problema nenhum, porque, como eu disse, todo o código do .NET 5 vai rodar no .NET 7, né? Todo o nosso código de C# vai rodar, tá? Tem algumas coisas que mudam, obviamente, de uma versão para outra, mas no caso do nosso curso, nada mudou, então ele funciona normalmente, tá? Entretanto, se a gente olhar a estrutura dos projetos, né, criadas, quando a gente olha a estrutura de um projeto criado aqui com o .NET 5, tá? Ele tem essa estrutura aqui. A gente consegue observar que ele tem um program.cs, um .csproj, e aqui dentro, ó, a gente tem o nosso program namespace, program, tá? E a gente tem o static void main. Então, essa é a estrutura, inclusive essa estrutura que é exibida no curso. Então, se você quiser seguir o curso 100%, sem trabalho nenhum, a melhor coisa é instalar o .NET 5 e toda vez que você for criar lá um .NET New, editor, New Console, -O, editor HTML, que é um dos projetos que a gente cria no curso, você pode usar o "-f", .NET 5.0, você vai sempre criar ele no .NET 5.0, tá? E para isso você tem que ter a SDK do .NET instalada, tá? Então você precisa ter a versão 5 do .NET instalada, que você pode baixar aqui, ó, .NET.microsoft.com, só vir aqui nessa URL, tá? Vir aqui em download, tá? E aqui ele sempre mostra a última versão. Você vai clicar aqui, ó, em All .NET Versions, tá? E All .NET Versions ele tem aqui, ó, versão 7, versão 6, tá? Então a 6 é LTS, Long Term, né? Suporte longo termo. Explico isso no curso também, né? O 7 é o STS, Standard Term. E aqui para baixo, a gente tem o fora de suporte, já que já saiu de suporte, a gente tem o .NET 5, tá? Então, tem só você fazer o download aqui, você vai clicar. No meu caso, por exemplo, quando eu rodo no Mac, né, o .NET 5 ele não tem uma versão pro Mac M1, tá? Então não consigo rodar o .NET 5 no Mac, tá? No caso do Windows x64 tem. Vai querer rodar SDK com .NET 6, você vai pegar aqui, ó, tiver no Mac M1, ARM64, se tiver no Mac Intel, x64, Linux e assim por diante, tá? Então, essa é a necessidade que a gente tem aí, né? Então, você pode usar o NET 5.0, tá? Entretanto, se você falar assim, eu quero fazer o curso, né? E eu tô aqui com o .NET 7 já instalado, tá? Então, tô aqui, ó, a .NET Version, para ver a versão do .NET, estou com o .NET 7 instalado. Posso seguir o curso com o .NET 7? Pode, tá? Então, vai funcionar. Tudo que tem no curso do .NET 5 vai funcionar no .NET 7. Beleza. .NET New, console, -O, meu app, tá? Então, vamos criar aqui um console e se a gente acessar esse meu app aqui e abrir ele com Visual Studio Code, a gente vai notar que esse app aqui, ele foi criado com o .NET 7. Isso funciona para o .NET 7 e para o .NET 6 também, tá? Entretanto, tanto no .NET 7 quanto no .NET 6, a gente teve algumas mudanças na estrutura do projeto. Então, quando você abrir um projeto, por exemplo, com o .NET 6, né, você criar um projeto com o .NET 6 ou .NET 7, você vai ver um recurso chamado de Top Level Programs, né? Então, esses Top Level Programs aqui é a possibilidade que a gente tem de executar algo totalmente direto no C# aqui, sem precisar de um program main, sem precisar daquela função main que a gente tinha antes, que era obrigatório no .NET 5. Então, esse é um novo padrão do .NET. Do .NET 6 em diante, a gente vem vendo esse mesmo tipo de padrão. Então, se você seguir a carreira back-end do .NET do Balta, você vai chegar nos cursos do .NET 6, .NET 7, que a gente sempre atualiza, tá? E, entretanto, se você está fazendo o curso de fundamentos e não quer seguir com a 5, já quer se atualizar para 7, não tem problema nenhum, você vai se deparar com esse tipo de cenário aqui, tá? Então, isso daqui é chamado de Top Level Programs. Então, se você quiser criar qualquer função aqui, né? Vamos supor que no curso a gente tem lá um void desenha tela, tá? Então, você pode criar normalmente aqui. A única diferença é que ele não vai estar dentro da classe main, tá? E aqui a gente nunca pode... tem algumas restrições, né? Se você for declarar uma classe aqui, você tem que fazer algo mais para baixo, etc e tal. Então, tem algumas diferenças aqui nessa estrutura do programa. Mas eu vou mostrar um negocinho bacana para vocês aí que vai ajudar muito, tá? Então, essa é a primeira diferença, tá? Se você quiser fazer no .NET 7, são bastante possibilidades, né? Se você quiser fazer também o curso no .NET 7, né? Então, vamos supor que eu estou com o .NET 7 instalado,
eu quero fazer o curso, mas eu quero usar a estrutura igual do curso do .NET 5. Você pode fazer isso aqui, ó, .NET New Console -O, meu app02, por exemplo, tá? E aqui eu vou usar na frente, ó, um use program main, tá? Quando a gente cria esse use program main, ele cria a estrutura que a gente usa no código do .NET 5, tá? Então aquela lá é só uma estrutura, não muda nada em relação ao que a gente faz na programação, tá? Inclusive você pode mesclar os dois, você pode usar um -f net 6.0 para criar no .NET Framework 6.0 usando o Program Main, porque o .NET 6.0 também usa o Top Level Programs, tá? Mas vamos supor que a gente quer criar aqui no .NET 7 usando o Program Main, tá? Se eu acessar esse meu app 02 e abrir ele com o Visual Studio Code, a gente vai ver agora que ele criou aqui o CS Pro, já eu estou no .NET 7, tá? Porém, quando eu venho aqui no Program, ele criou a estrutura, ó, igual a gente tem no curso lá. Então ele criou um Class Program, criou um Static Void Main. Então se você quer seguir o curso lá do .NET 5 usando o .NET 7, né, você pode usar essa flag aqui, ó, esse Use Program Main, que ele vai garantir para você que a mesma estrutura que a gente usa no curso, né, nos Console Applications, ele vai ser mantido, ele vai trazer aqui para o .NET 7. E para fechar, gente, toda vez que a gente abre que a gente tem uma aplicação com .NET, do .NET 6 em diante, tá? Existe algo que eles sempre colocam, isso independente de você criar com o Use Program Main lá, tá? Isso aqui que eu vou mostrar sempre vai acontecer, tá? Toda vez que a gente cria uma aplicação com .NET 6 em diante, ele vai colocar aqui, ó, no nosso CS Proj, esse Implicit Using Enables e esse Nullable Enable aqui, tá? Então são duas funcionalidades que vieram no .NET 6 e que vão continuar aí para as próximas versões do .NET e que eles têm uma finalidade bem legal. Aqui, por exemplo, o console, né, esse console.writeLine que eu tenho aqui, e independente de eu ter program main, qualquer coisa que tem aqui, o console.writeLine, ele está dentro do namespace que é o system. Tá? Então, system.console.writeLine. Tá? Então, o system é o namespace base que a gente tem no .NET. Tá? Quando a gente tem esse implicit using enable aqui, o que ele faz? Ele já entende que os namespaces padrões, como o system, por exemplo, eles já vão ser usados no sistema como um todo, então ele já faz isso daqui, ó. Deixou até cinza aqui, né? Tá até indicando, ó, falando assim, ó, você tá chamando o system.console, mas eu já sei que você usa o system em todo lugar, tá? Então não precisa... Eu sei que o system é um tipo base, que todos os tipos derivam dele, então você nem precisa me dizer isso, ó. Então você pode remover isso aqui, então por isso que a gente não vê tanto o system.console.writeLine, e por isso que nas aplicações antigas do .NET é comum a gente ver isso aqui, ó, using system, tá? Então quase todos os arquivos começavam com isso aqui, começavam com esse use system, tá? Então isso era obrigatório. Aqui, ó, tá vendo que o Rider tá dizendo que é obsoleto isso aqui para mim? Então eu posso remover esse item aqui porque ele fala, ó, o system eu já sei que você usa, então nem precisa me dizer isso aqui, já tá tudo ok, tá? Então esse é um ponto importante aqui, gente, não, quando você tem isso aqui habilitado, e isso só funciona da versão 6, 7, 6 para cima, né? E ele vem sempre com o enable aqui, tá? Se você colocar um disable aqui, tá? E salvar, aí quando a gente vir pro programa aqui, ele não vai reconhecer esse console, ó. Eu vou ter que fazer uma importação aqui, ou do using assim, ou fazer aqui, ó, system.console, né? E tirar o using daqui de cima, tá? Vou voltar aqui, ó, vou colocar um enable aqui, e ele vai dizer para mim, ó, esse system aqui nem precisa existir, tá? Então eu posso remover esse item daqui. Tá bom? Outra mudança que existe aqui também são em relação aos namespaces. Então, o namespace é uma divisão lógica, tá? Então, do 6 para frente, a gente tem a possibilidade, né? Então, quando eu tenho um namespace aqui, eu tenho um public class. Quando eu tenho uma estrutura dessa aqui, por exemplo, ó, eu tenho um namespace, eu tenho a classe, né? Ou a nossa classe, e eu tenho os métodos dessa classe, métodos e propriedades, tá? Só que isso aqui trazia um nível de indentação muito ruim, porque você tem um namespace basicamente para toda classe. Toda classe tem um namespace, começa com isso. Então, assim, ó, qual a finalidade, né? Qual a vantagem de você ter uma chave aqui? Só para identar um código aqui? Só para perder um espaço aqui na horizontal? Então, desde o .NET 6 foi introduzido também
um recurso no namespace aqui que a gente pode fazer o file scoped namespace. Então eu posso vir aqui, ó, colocar o namespace aqui, vou colocar aqui como meu app, tá? Qualquer namespace. Depois no curso C# tem isso muito bem explicado, o que são namespace, para que ele serve. Mas do .NET 6 em diante a gente não precisa mais ter as chaves aqui, ó. Então ele já entende que esse namespace aqui ele vai servir para todo o arquivo. Todas as classes que tiverem dentro desse arquivo aqui, eles vão estar dentro desse mesmo namespace, tá bom? Perfeito? E por último, mas não menos importante, tem um outro recurso aqui que são os Nullable Enable, tá? Então o Nullable Enable, ele vai fazer o quê? Quando a gente criar eu tenho uma classe main aqui, eu vou criar uma prop string teste, tá? Criei aqui uma string chamada de teste. Quando eu vier para o terminal e der um .NET Build nessa aplicação, ele vai me dar um warning aqui. Ele vai dar um warning aqui para mim, né? Tá com um erro aqui, mas não vem ao caso. Ele vai dar um warning dizendo, ó, uma propriedade não nullable chamada teste não contém um valor não nulo, tá? Ou seja, ela não diz nada para mim. Você tem uma propriedade aqui que eu não informei se ela é nullable, né? Se ela pode ser nula ou não, e eu não inicializei ela com valor, tá? Então, quando você faz isso, trabalhar com nulos em qualquer linguagem, né? Ter a opção de nulo para uma variável é algo complexo para o compilador. Quanto antes a gente identificar isso melhor, inclusive para a gente não receber aquele famoso erro de object null reference, né? Que é quando você tenta atribuir um valor para uma propriedade de um objeto, por exemplo, ou chamar qualquer informação de algum objeto, e esse objeto está nulo, né? Então, quando a gente tem tem que fazer essa checagem, isso é muito custoso. Então, isso também, obviamente, a gente tem que ficar no código, ó, if objeto é nulo, né? Então, a gente consegue fazer isso aqui, por exemplo, ó, if, né? Você quer testar, né? Se if test is null, tá? Isso já é possível no .NET, tá? Você pode usar o is null, você pode usar o igual a null, tá? Você pode usar o is not null, tá? E no caso das strings, a gente tem o string.isNull/empty para testar a string, né? E a gente tem ainda o string.isNull/whitespace para testar se ela é nula ou se ela tem algum espaço, se é só um espaço em branco, tá? Então a gente tem essas possibilidades aqui, mas ficar fazendo esse monte de if toda hora é ruim. Exige mais código e cada if que a gente tem é uma condição a mais, né? É um teste a mais que a gente tem que fazer aí, se sim, se não, tá bom? Então o que acontece? Eles introduziram no .NET 6 também os nullables, então é uma checagem, né? Uma pré-checagem que o compilador faz para nulos. Então olha que legal, quando eu tenho esse nullable enable, ele disse aqui para mim que eu tenho esse caso aqui que eu já vou explicar para vocês. Se eu vier aqui e colocar um disable, tá? E nota que isso daqui é só um warning, tá? Ele tá dando um erro aqui, deixa eu ver até deixa eu dar aqui, ó, um clear e um .NET run, tá? O warning, ele não previne sua aplicação de rodar, ela continua rodando. O warning é só um aviso, tá? A tradução de warning, de fato, é um aviso. Tanto é que ele mostra em amarelo e não em vermelho, né? O vermelho seria um erro. Mas, nota que quando eu desabilitei os nullables aqui, ele parou de dar warning, né? Então, isso daí acabou, tá? Então, quando eu habilitar aqui, tá? Ele vai me dar um warning aqui, ó. Ele rodou a aplicação, apareceu Hello World, mas ele falou assim, ó, considera declarar essa propriedade ou setá-la como nullable, né? Então, o que acontece nesse caso aqui do .NET? Essa checagem para nulo, que ajuda muito a gente, ela diz o seguinte, você tem uma propriedade aqui, tá? E essa propriedade do tipo string, uma string é um tipo de referência no .NET, ou seja, um objeto, né? A gente tem está apontando ali para um objeto, que é uma lista, no caso de char aqui, que é uma string, e esse objeto ele pode ser nulo, tá? Então, se esse objeto é um tipo de referência, ele pode ser nulo, diferente, por exemplo, de um booleano, se você vier aqui um prop bool is true, por exemplo, tá? Qualquer coisa, ele não vai, nota que aqui ele deixou um amarelinho aqui embaixo, né? Ele colocou esse texto aqui, falou que a propriedade não nula, e o bool não, que o bool é um tipo de valor, e o tipo de valor, ele tem um default, né? Ele tem um valor padrão ali, que no caso do bool é falso, tá? Ele já vem setado como falso aqui. No caso de int é 0, e assim por diante, tá? Dá uma olhada nos value types lá, na parte de value types do curso, que vale muito a pena. Mas nesse caso aqui, a gente tem um tipo de referência, que é uma string, e essa string,
eu não disse para o compilador nada sobre ela, é justamente isso que ele está me dando um warning. Ele está me dizendo assim, ó, você criou um tipo aqui que é uma string, você não informou se essa string ela pode ser nula ou não, você também não informou nenhum valor para inicializar ela, então, e aí, o que eu faço, né? O que eu tenho que fazer? Então, a gente só tem que dizer para o compilador aqui o que a gente quer que ele faça. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar uma interrogação na frente, eu estou dizendo que essa string aqui, ela é uma string nullable, tá? Ou seja, eu posso ter um valor ou posso não ter nada. Então, essa string, ela pode ser nula. Inclusive, o valor inicial dela, né, vai ser sempre nulo. Aqui ele está verdinho porque nunca foi usado. Se eu fizer aqui ó, um if test is null, tá? Eu vou cair sempre nesse teste aqui porque ele sempre vai ser nulo. Eu não estou inicializando ele em nenhum lugar aqui. E se eu tentar acessar o teste ponto, né, a gente vai ter aqui todas as informações de um objeto nullable aqui, tá? Então, esse objeto aqui, ele pode receber nulo, tá? Ou ele pode receber um valor. Então, inclusive, eu posso fazer aqui, ó, null, né? Inicializar ele como nulo aqui, tá bom? Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira opção que a gente pode ter. Você fala, eu não sei se esse cara aqui vai ter um valor ou não, ele pode ou não ter um valor, então eu seto ele como nullable, tá? A segunda opção que a gente tem, fala assim, não, isso daqui é uma string e ele vai ter um valor. Eu posso vir aqui e já inicializar essa propriedade. Então, eu falo assim, se eu sei que isso aqui sempre vai ter um valor, então eu já posso inicializar ele aqui como vazio, tá? Eu só abre e fecha aspas, ou com string.empty, tá? Que também é um syntax sugar aqui, né, para o vazio. Ele só vai trazer ali as duas aspas duplas aqui, tá? Então, nesse caso, ó, ele parou de dar o warning. Se eu executar aqui um .NET Run, né, um .NET Build que seja, para ele compilar a aplicação, ó, nenhum warning e nenhum erro, tá? Então, beleza. Lembra que você tem que fazer isso para todas as propriedades, tá? E tem uma terceira opção aqui também, que é o seguinte, eu posso chegar aqui para ele, né, e dizer que esse objeto aqui, né, que essa propriedade aqui, ela não é nula, ela não tem um valor agora, mas eu garanto que em algum momento ela vai ter um valor, tá? Então, isso daqui funciona como? É o null not. Null, tá? Not. Tá? A gente só nega o nulo aqui na frente. Então, nesse caso, por exemplo, eu estou garantindo para o compilador, estou batendo no peito falando assim, ó, essa string, ela não é nullable, tá? Ela sempre vai ter um valor, né? Ela não é nullable, não tem uma interrogação ali na frente, porém, nesse momento aqui, eu não sei o valor que ela vai ter, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo isso para ele. Tá? Então, ele vai parar de dar warning para mim. Então, se eu vier aqui no terminal, por exemplo, se eu executar um .NET Build, ele não vai dar warning, tá? Essa string, ela tá como nulo, mas ele espera que num futuro essa string vá receber um valor, tá? Isso funciona para qualquer tipo de objeto. Eu posso ter um objeto complexo aqui, né? Posso ter um public record student, beleza? E eu posso ter aqui uma propriedade, ó. E eu posso ter a mesma situação, ó. Eu posso ter um student como nulo, tá? Isso aqui é um tipo complexo. Eu posso ter ele como nullable. Eu posso vir aqui e definir ele como null not, tá? Mesma situação, eu não tenho valor agora, mas eu sei que ele vai ter um valor. E eu posso vir aqui e falar que ele é um new, tá? Um novo objeto. Eu não preciso mais colocar new student, tá? Então, do .NET 6 para frente também a gente tem o target type reference, né? E a gente pode só dar um new e ele vai falar assim, esse aqui você dando um new aqui na frente, ele já sabe que é um tipo student, porque esse tipo aqui, o C# é uma linguagem que tem uma tipagem forte, então um student só pode ser de um tipo student ou derivados dele, né? Então ele já entende isso, tá? Então você não precisa mais fazer isso. E aí ele também vai entender, né? Obviamente que esse daqui tem um valor, ele vai criar uma nova instância desse objeto aqui, e esse objeto já não vai mais ser nulo, tá bem? Beleza? Então, pessoal, essas são as mudanças significativas que a gente teve do .NET 5 para o .NET 6, mas todo o código do .NET 5 ainda roda no .NET 6, tá? Não vou garantir que todas as aplicações vão funcionar, porque, obviamente, sempre tem algumas mudanças ali, você tem que adequar código, migração nunca é tranquilo, dá uma olhada no nosso curso de migrações lá, onde eu falo mais sobre essa parte, estratégia de migração, plano de migração, tá? Mas essas são algumas mudanças aí que quem está no .NET 5 às vezes estranha para o .NET 6, mas que no fim elas são coisas mais simples, triviais aí, que não afetam
nada dos códigos que a gente já tem rodando no .NET 5, tá bom? Mas agora me diz aí o que você achou dessas mudanças, né? Você já tá usando o .NET 7 aí, né? Que acabou de sair em novembro, saiu junto com o nosso curso, que coincidência, né? Brincadeiras à parte, mas tá usando o .NET 7, tá usando o .NET 5, conheço bastante gente ainda que tá no 3.1, até no .NET Framework, né? Eu conheço várias empresas e projetos que ainda estão, né? Normalmente o pessoal demora um pouco para migrar, é algo normal, por isso até a gente mantém curso da .NET 5 lá no ar, que é importante, né, você saber também, às vezes precisa dar uma manutenção no código, você está acostumado só com a última versão, né, fica na roça. Mas diz aí, comenta aí, né, o que você achou dessas novidades, o que você achou dos implicit using, o que você achou dos nullables, né, você acha que isso aqui ajuda mais, burocratiza mais o código? Diz seu comentário aqui, que é muito importante para a gente fomentar esse assunto, tá? Se você está aqui até agora, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar e também aparecer no nosso Discord lá para bater um papo, seguir a gente no Instagram e seguir a gente no LinkedIn, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.